segredo do melhor substrato para Peperomia scandens. Essa planta maravilhosa. Para quem não me conhece, meu nome é Ângela Cristina, a guria da flor de camomila. E tenho mais de 30 anos de experiência no cuidado e no cultivo das plantas. Aqui, gente, essa Peperomia scandens, essa plantinha aqui é uma plantinha pendente, maravilhosa, que fica muito lindo na casa da gente para usar para decoração. Então eu gosto dessa planta por causa desse formatinho dessa folha, que fica super bonito, bem delicado. Esse formato parece um coraçãozinho mais alongado. E aqui as folhinhas, gente, ela tem umas bordinhas assim, um verdinho bem amarelado e para não tem um formato específico, assim, tem umas folhas que são mais clarinhas, e as outras folhas são mais escuras, mais verdes. As folhinhas novas são tão delicadas, eu acho ela muito bonita. Tanto você pode usar ela como pendente, assim, colocando numa cuia, no caso que nem aqui que eu fiz. Depois, mais tarde, eu vou colocar aquele ganchinho aqui, como também você pode usar ela assim para colocar numa prateleira, assim, às vezes a gente quer colocar para decorar e ela fica tão bonita, tão delicada e tem esse contraste assim dessas cores na folha. Faz um tempo, gente, que eu plantei essa de Peperomia aqui e eu quero hoje mostrar para vocês qual é o substrato. Eu vou fazer o replante dessa Peperomia e vou mostrar para vocês aqui direitinho qual é o substrato que eu fiz o replante dela, qual é o segredo para a Peperomia scandens. Eu recebo bastante perguntas, tanto lá no meu Instagram, já aproveitar vocês para conhecer meu Instagram, que é @flordecamomila. O camomila, gente, se escreve com Y, flor de camomi. Ali no mi, vocês colocam um Y, é o meu Instagram, eu vou deixar aqui embaixo para vocês dar uma olhada lá. Então, qual é a maior dúvida das pessoas? É sobre como regar essa planta, né? Então, eu falo assim, não existe uma regra fixa para molhar a Peperomia scandens, né? O que eu faço aqui em casa que dá certo para mim, eu tenho certeza que vocês fazendo isso também vai funcionar certinho para vocês também. Mas é muito importante, antes da gente falar sobre como regar e como não regar, é que vocês plantem a planta num substrato certo, porque são várias coisas que interferem quando a gente está falando sobre a dúvida que é a rega, né? Como molhar, como que eu devo molhar? Eu molho segunda, quarta e sexta, eu coloco uma colher de água, eu coloco um copinho de água, mas isso tudo depende, gente. O excesso de água é a principal causa das pessoas acabar matando a Peperomia scandens. Por causa do quê? Porque a pessoa muitas vezes não está usando o substrato adequado, não usa um substrato que drene, né? Ou molha demais, molha de menos, deixa aquele pratinho embaixo, né? E quando você tem um bom substrato que ele mantém a umidade que ela gosta e também que drene a água, isso é uma coisa muito importante. Então, eu vou falar para vocês, então, qual que é o substrato. Todo mundo já aproveita, gente. Já aproveita aqui. Antes de eu falar qual é o substrato, gente, deixa seu like, compartilha com um guri ou com uma guria que também gosta de plantas. Se você tem alguma dúvida, comenta aqui embaixo também. Se você se inscreve no canal da Flor de Camomila, gente, porque assim a gente vai juntos aprendendo. E também, por último, ativa o sininho para você ser notificado de todos os próximos vídeos da Flor de Camomila. Então, qual que é o substrato que eu uso aqui em casa? Eu vou fazer o replante dessa daqui, porque já faz 2 meses que eu tinha feito o replante dessa daqui, ó. A Amanda vai mostrando para vocês, a minha menina filmadora. Aqui as outras Peperomia que eu já fiz o replante também, aqui, ó. Olha só, elas estão bem novinhas ainda. Não estão muito grandes, mas elas já estão bem enraizadas, já estão crescidas, né? Então, quando eu faço o replante, gente, eu tiro... Agora a Amanda pode mostrar. Mostra. Opa! Ai, a gente, quem filma é minha filha que tem 13 anos, ela me ajuda a filmar. Então, eu tiro
sempre que vocês forem replantar a peperômia de vocês, vocês usem, é muito importante que vocês usam um vaso com furos. Latim! Um vaso com furos. Por que um vaso com furos? Para que a água saia por baixo. Se você usar um potinho que não tem furos ou que tem só um furinho, a água às vezes não sai tão bem. E aí o que acontece? A peperômia começa a murchar, começa a ficar mole, começa a ficar com o cabinho apodrecido e isso ela não gosta, né? Então você pode tanto plantar ela numa cuia assim grande, como também você pode plantar ela assim num potinho mais alto. Então eu vou falar para vocês então como que eu fiz aqui. Outra dúvida, então, antes de eu falar sobre extrato, eu vou falar só mais algumas dúvidas que as pessoas me mandam, né? Que talvez também pode ser a dúvida de vocês, que é sobre o excesso de água, que é onde deixar ela, quantas vezes por semana eu devo molhar, quando eu devo adubar ela, quando tem umas pintinhas preta na folha, assim, o que é isso? Peperômia perdendo a folha. Então, tudo isso, eu vou falar um pouquinho aqui sobre isso, mas o nosso foco hoje é falar sobre o substrato. Então, o que Ângela, você usou nessa mistura? Qual é o segredo para você ter a sua peperômia bonita? Qual é o segredo? Gente, aqui eu coloquei, então, vou falar para vocês qual é o segredo. O segredo é colocar um substrato que mantenha a umidade para ela, mas que facilite a drenagem, como eu falei antes. O que tem dentro? Eu coloquei carvão, gente. Carvão é aquele que a gente compra para fazer churrasco, mas não pode ser aquele que você usou já. Então, é bom sempre pegar o antes, né? Antes de você usar. E aí, o que eu faço? Eu pego uma madeira e bato ele para ele ficar com pedacinhos bem menores. Eu não lavo ele para usar. Se você preferir, você pode lavar ele antes, mas eu não lavo. Também uso casquinha de arroz carbonizada, que ela também ajuda a deixar o substrato areado. Então, aqui dentro também tem terra. Essa terra tem terra vermelha, tem esterco também dentro, que é uma mistura que eu... É cocô de vaca, né, mãe? É, cocô de vaca. E também eu coloco um ingrediente que é muito bom, que a vermiculita para as plantas, que ela é bom para enraizar. Então, quando você está fazendo mudinhas novas, ela mantém o substrato úmido. O que a gente faz quando a gente vai fazer mudinhas? As mudas, o substrato ele precisa estar úmido, porque assim elas vão enraizar com mais facilidade, vai crescer mais bonita. Então, a peperômia gosta de substrato úmido. Então, como que vou fazer para plantar? Todo mundo anotou o substrato? Eu vou colocar aqui, então, um pouco dentro do vaso da terra. E agora eu vou colocar a planta aqui dentro. Eu gosto muito de peperômia, gente. Eu acho ela uma planta maravilhosa. E aí você vai colocando assim ao redor, sempre vai preenchendo o espacinho vazio. Eu também não planto ela muito fundo dentro do substrato, que também é uma das coisas que eu cuido. São pequenas coisas, gente, que no total, vai fazer toda a diferença, ó. Eu não falei para vocês qual é a medida que eu uso, né? Ó, já fiz o replante, mas antes de eu falar para vocês, eu vou falar a medida. Então, antes de eu regar a planta, eu vou falar qual a medida. Mas tudo isso, gente, esses dias quando eu fiz uma live lá no meu Instagram falando sobre Peperomia scandens, eu fiz essas mudinhas aqui, coloquei elas aqui na água. Então, você pode quebrar galhos e colocar na água. Então, você troca a água a cada 2, 3 dias também, que é vai evitar de criar mosquitos e também vai enraizar com mais facilidade. Quando ela começa assim, então, a ficar sem as folhas aqui assim, ó, isso é uma das coisas que pode acontecer. Às vezes você pega e quebra aquele galho e já vou colocar aqui junto e já vou plantar. Ângela, tenho que sempre colocar as mudas novas na água para enraizar ou já posso plantar? Eu gosto de plantar já direto no substrato, porque aí já vai se adaptar, já vai crescer junto e já vai embora crescendo junto com a planta mãe. E assim, quando vocês quebram assim um galinho, não fiquem preocupados com isso, olha só.
já pega e coloca ali dentro. Eu já vou inteirando assim. O que que acontece daí? O que que acontece daí? A planta, ela fica mais cheinha. Eu gosto quando fica esse formato assim de cheinha, assim, na cuia em cima. E depois ela vai crescendo. Quando ela fica muito pernuda assim, aqui, ó. Aqui foi quebrado esses tempos, ela deu um brotinho pra cá. Então, todos esses galinhos vai fazendo com que ela fique mais cheinha assim de cima. E aí ela cresce mais cheinha de galhos aqui embaixo, formando aquela cascata assim, aquela planta pendente bem bonita. Agora que eu já reguei, eu vou falar para você, agora que eu já fiz todas as minhas mudas, eu vou falar para você quanto que eu uso de cada coisa, né? Então, eu gosto sempre de pegar uma medida, assim. Você pode pegar um potinho menor ou esse mesmo desse tamanho, dependendo de quanto que você vai usar. Ô mãe, qual é o tamanho desse pote? É pote 4? Aqui diz pote de vaso, pote de plástico número 2, né? Você pode pegar aqueles outros, aqueles menorzinhos assim que a gente planta às vezes suculenta dentro. Deixa eu pegar um aqui, eu mando pra mostrar. Mostra ali a planta que a mãe vai pegar um potinho. Podem pegar assim como base também um potinho assim desse aqui. Esse aqui tem corações emaranhados dentro. Então pode pegar um vasinho desses aqui. E aí você vai colocar o quê? Sempre eu faço assim, eu coloco uma medida de terra, Um potinho. 3 para 1, né? O que que é 3 para 1? 3 medidas de terra, 1 de vermiculita, 1 de casquinha de arroz e 1 de carvão. Então, se você quiser fazer mais vasos, que nem no caso que eu fiz aqui, você vai usar essa mesma medida. Vai pegar o vaso que você vai pegar para plantar, no caso, esse daqui, você vai encher 3 vezes a medida de terra, 1 vez a medida de vermiculita, 1 vez a medida de carvão e 1 vez a medida de casquinha de arroz. Certo, pessoal? Ficaram com alguma dúvida? Se vocês ficaram com alguma dúvida com relação ao substrato, gente, comentem aqui embaixo. Deixa sua dúvida aqui embaixo nos comentários. E aí você mistura tudo, ó. Mistura. Vocês estão vendo como ele fica bem soltinho, ó. E elas adoram as peperômias. Então agora eu vou regar para mostrar para vocês como que vocês vão fazer para regar e qual que é o lugar que vocês vão deixar. Aqui eu rego com água da chuva, então eu vou regar agora. Eu gosto de regar bem a planta quando eu faço o replante no primeiro dia, porque para ela não desidratar. E ela é uma planta de meia sombra, né, gente? Então, ainda eu rego até que a água sai por baixo. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vamos aguardar, ó. Depois que a água começar a sair por baixo, gente, vocês vão deixar, ó, já tá pingando aqui, ó. Por isso que é muito importante que tenha furos o vaso. Aí vocês deixam escorrer bem, não coloca aquele pratinho embaixo, porque ela ainda vai continuar saindo a água por baixo do vaso. E se você colocar o pratinho, eu sempre gosto de falar assim, se a gente fica com os pés molhados quando chove, a gente pode ficar doente. E a planta é a mesma coisa, se ela fica muito tempo com aquele pratinho, com aquela água aqui embaixo que vai saindo, ela pode acabar adoecendo, porque o excesso de água, gente, quando você não tem a planta no substrato adequado, ela fica com aquelas manchinhas pretas. Eu não sei se alguém de vocês já ficou com aquelas pontinhas pretas assim. Isso é um fungo que dá por causa do excesso de água. Então, quando você usar um substrato bom assim, drenável, que funciona muito bem, dificilmente vai acontecer isso, né? Então, você vai acertar mais na rega. Agora, quando que você vai molhar de novo a sua planta? Você vai usar a técnica do dedômetro. O que que é isso? É colocar o dedo no substrato, na terra. Se o dedo sai sujo, gente, você não precisa regar. É porque ele está úmido ainda. Se o dedo sair bem seco da terra, então, outro dia você vai lá e verifica de novo. Então, se o dedo sair sequinho, sem nada de terra grudado, não vai dar, gente, porque a minha mão tá bem suja e aqui vocês viram que eu reguei. Então, dessa forma, não vai ficar... Usa a técnica do dedômetro, recapitulando, gente. O dedo sai sujo, não precisa molhar. Se o dedo sai seco, você vai precisar regar a Peperomia scandens, certo, pessoal?
Olha só. Então, agora você vai deixar ela no ambiente com bastante claridade. Se você deixar ela no sol quente, ela queima as folhas e elas ficam bem opacas, ficam sem cor, sem vida. Você vai ver que a planta está queimada. Certo? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gente, não esqueçam de compartilhar esse vídeo com um guri ou com uma guria. Deixar o seu like aqui no vídeo. Também comentar se vocês ficaram com qualquer dúvida. Comente aqui embaixo a sua dúvida, aqui embaixo na descrição desse vídeo. E se inscreva no canal da Flor de Camomila e ative o sininho para você ser notificado de todos os próximos vídeos. Se você ficou com alguma dúvida e se você gosta de plantas, gente, assista um desses próximos vídeos que eu vou deixar a seguir. Tchau! Até o próximo vídeo!